de Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 57, de preparação. Mas não eram só os seminaristas que me iam saindo daquelas folhas velhas do panegírico. Elas me trouxeram também sensações passadas, tais e tantas, que eu não poderia dizê-las todas sem tirar espaço ao resto. Uma dessas, e das primeiras, quisera contá-la aqui em latim. Não é que a matéria não ache termos honestos em nossa língua, que é casta para os castos, ou pode ser torpe para os torpes. Sim, leitora castíssima, como diria o meu finado José Dias. Podeis ler o capítulo até o fim, sem susto nem vexame. Já agora meto a história em outro capítulo. Por mais composto que este me saia, há sempre no assunto alguma coisa menos austera que pede umas linhas de repouso e preparação. Sirva este de preparação. E isto é muito, leitor meu amigo. O coração, quando examina a possibilidade do que há de vir, as proporções dos acontecimentos e a cópia deles, fica robusto e disposto. E o mal é menor mal. Também, se não fica, então não fica nunca. E aqui verás tal ou qual esperteza minha. Porquanto, ao ler o que vais ler, é provável que o aches menos cru do que esperavas. Capítulo 58. O Tratado. Foi o caso que, uma segunda-feira, voltando eu para o seminário, vi cair na rua uma senhora. O meu primeiro gesto, em tal caso, devia ser de pena ou de riso. Não foi uma nem outra coisa, porquanto, e é isto que eu quisera dizer em latim, porquanto a senhora tinha as meias mui lavadas e não as sujou, levava ligas de seda e não as perdeu. Várias pessoas acudiram, mas não tiveram tempo de a levantar. Ela ergueu-se muito vexada, sacudiu-se, agradeceu e enfiou pela rua próxima. Este gosto de imitar as francesas da Rua do Ouvidor, dizia-me José Dias, andando e comentando a queda, é evidentemente um erro. As nossas moças devem andar como sempre andaram, com seu vagar e paciência, e não este tique-tique afrancesado. Eu mal podia ouvi-lo. As meias e as ligas da senhora branqueavam e enroscavam-se diante de mim, e andavam, caíam, erguiam-se e iam-se embora. Quando chegamos à esquina, olhei para outra rua e vi, à distância, a nossa desastrada que ia no mesmo passo, tic-tic, tic-tic. Parece que não se machucou, disse eu. Tanto melhor para ela, mas é impossível que não tenha arranhado os joelhos. Aquela presteza é manha. Creio que foi manha, que ele disse. Eu fiquei nos joelhos arranhados. Dali em diante, até o seminário, não vi mulher na rua, a quem não desejasse
uma queda. Algumas adivinhei que traziam as meias esticadas e as ligas justas. Tal haveria que nem levasse meias, mas eu as via com elas. Ou então, também é possível. Vou esgarçando isto com reticências para dar uma ideia das minhas ideias, que eram assim, difusas e confusas. Com certeza não dou nada. A cabeça ia-me quente e o andar não era seguro. No seminário, a primeira hora foi insuportável. As batinas traziam ar de saias e lembravam-me a queda da senhora. Já não era uma só que eu via cair. Todas as que eu encontrara na rua mostravam-me agora, de relance, as ligas azuis. Eram azuis. De noite, sonhei com elas. Uma multidão de abomináveis criaturas veio andar à roda de mim. Tic-tic. Eram belas, umas finas, outras grossas, todas ágeis como o diabo. Acordei. Busquei afugentá-las com esconjuros e outros métodos, mas tão depressa dormi como tornaram. E com as mãos presas em volta de mim, faziam um vasto círculo de saias, ou trepadas no ar, choviam pés e pernas sobre a minha cabeça. Assim fui até madrugada. Não dormi mais. Rezei Padre Nossos, Ave Marias e credos, e sendo este livro a verdade pura, é força confessar que tive de interromper mais de uma vez as minhas orações para acompanhar no escuro uma figura ao longe. Tic-tic, tic-tic. Pegava depressa na oração, sempre no meio para consertá-la bem, como se não tivesse havido interrupção, mas certamente não unia a frase nova à antiga. Vindo mal pela manhã adiante, tentei vencê-lo, mas por um modo que o não perdesse de todo. Sábios da Escritura, adivinhai o que podia ser. Foi isto. Não podendo rejeitar de mim aqueles quadros, recorri a um tratado entre a minha consciência e a minha imaginação. As visões feminis seriam, de hora avante, consideradas como simples encarnações dos vícios e, por isso mesmo, contempláveis como o melhor modo de temperar o caráter e aguerri-lo para os combates ásperos da vida. Não formulei isto por palavras, nem foi preciso. O contrato fez-se tacitamente, com alguma repugnância, mas fez-se. E por alguns dias era eu mesmo que evocava as visões para fortalecer-me e não as rejeitava, senão quando elas mesmas, de cansadas, se iam embora. Capítulo 59. Convivas de boa memória. Há dessas reminiscências que não descansam antes que a pena ou a língua as publique. Um antigo dizia a renegar de conviva que tem boa memória. A vida é cheia de tais convivas,
e eu sou acaso um deles, conquanto a prova de ter a memória fraca seja exatamente não me acudir agora o nome de tal antigo. Mas era um antigo e basta. Não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras circunstâncias. Há quem passe a vida na mesma casa de família, com os seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições, é que se lhe grava tudo pela continuidade e repetição. Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Eu não atino com a das que enfiei ontem. Juro só que não eram amarelas, porque execro essa cor. Mas isso mesmo pode ser ouvido e confusão. E antes seja ouvido que confusão. Explico-me. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço, em chegando ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acodem então, que de reflexões profundas. Os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todas me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares. E os generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam no metal. E tudo marcha com uma alma imprevista. É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim, preencho as lacunas alheias. Assim, podes também preencher as minhas. Capítulo 60. Querido opúsculo. Assim fiz eu ao panegírico de Santa Mônica, e fiz mais. Pus-lhe não só o que faltava da santa, mas ainda coisas que não eram dela. Viste o soneto, as meias, as ligas, o seminarista Escobar e vários outros. Vais agora ver o mais que naquele dia me foi saindo das páginas amarelas do opúsculo. Querido opúsculo, tu não prestavas para nada, mas que mais presta um velho par de chinelas? Entretanto, há muita vez no casal de chinelas um como aroma e calor de 2 pés. Gastas e rotas não deixam de lembrar que uma pessoa as calçava de manhã, ao erguer da cama, ou as descalçava à noite, ao entrar nela. E se a comparação não vale, porque as chinelas são ainda uma parte da pessoa e tiveram o contato dos pés. Aqui estão outras lembranças, como a pedra da rua, a porta da casa, um assobio particular, um pregão de quitanda, como aquele das cocadas que contei no capítulo 18. Justamente, quando contei o pregão das cocadas, fiquei tão curtido de saudades que me lembrou fazê-lo escrever por um amigo
mestre de música, e grudá-lo às pernas do capítulo. Se depois já retei o capítulo, foi porque outro músico, a quem mostrei, me confessou ingenuamente não achar no trecho escrito nada que lhe acordasse saudades. Para que não aconteça o mesmo aos outros profissionais que porventura me lerem, melhor é poupar ao editor do livro o trabalho e a despesa da gravura. Vês que não pus nada nem ponho. Já agora creio que não basta que os pregões de rua, como os opúsculos de seminário, encerrem casos, pessoas e sensações. É preciso que a gente os tenha conhecido e padecido no tempo, sem o que tudo é calado e incolor. Mas vamos ao mais que me foi saindo das páginas amarelas. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!